Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. O Jornal do Almoço vem chegando nessa segunda-feira, 21 de fevereiro. Uma data que marca uma fase nova por aqui. Essas imagens são ao vivo do alto do Morro Sequinel em Criciúma. E se você costuma acompanhar o nosso JA, já deve ter percebido a diferença. Muito boa tarde para você, obrigada pela companhia. A partir de hoje, você que mora na região sul do estado, assiste ao nosso Jornal do Almoço em HD. Tecnologia avançada, captação de imagens com câmeras robóticas e captura de imagem em 4K. Também aqui no nosso estúdio. Ainda hoje tem uma reportagem completa para você conhecer e entender todas essas mudanças de tecnologia. Nosso compromisso com o jornalismo ético e responsável continua o mesmo. Tudo para informar cada vez mais e melhor. Tudo para que o Jornal do Almoço seja cada vez mais essencial, com muito serviço e informação na vida de todos nós. Seja bem-vindo! E junto com esse novo momento tem estreia de conteúdo também. O Blitz da Nutri vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na hora de comer fora de casa. Já o Chama o JA vai estar ainda mais pertinho da comunidade para a gente tentar resolver juntos as questões do seu bairro, da sua cidade. Fique por aí que o JA está só começando. O domingo foi marcado por uma morte por afogamento em Laguna. Teve também resgate de um animal silvestre numa casa em Balneário Gaivota. Olha só. No fim de semana, as polícias civil e militar realizaram um trabalho de fiscalização e orientação em estabelecimentos aqui da nossa região. Foi constatado que alguns desses locais estão atuando de forma irregular ou de forma diferente daquela estabelecida nos alvarás expedidos pelos órgãos públicos como prefeitura, bombeiros e polícia. A operação intitulada Game Over contou com a participação de 11 policiais civis e 5 policiais militares. Foram vistoriados 7 lugares em Criciúma e Siderópolis e 5 acabaram notificados por algum tipo de irregularidade, como, por exemplo, realização de festa em local inadequado, venda de bebidas alcoólicas para adolescentes e ainda situações de consumo e tráfico de drogas. Os 5 locais foram notificados para que regularizem as atividades. Caso isso não seja feito, os estabelecimentos podem até ser interditados. As obras de pavimentação da SC 442, ali da região de Cocal do Sul, que estavam paradas há algumas semanas, voltaram a acontecer na manhã de hoje. O David esteve lá e traz os detalhes para a gente agora aqui no JA. Boa tarde, David. Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no JA. Pois é, uma importante obra aqui para Cocal do Sul e Morro da Fumaça, que demoraria até 60 dias para resolver na Justiça as questões com a desapropriação. Foi resolvido e até 2 meses, até maio, essa obra será concluída. Essa obra aqui custou quase 8,5 milhões de reais. Vai facilitar para Morro da Fumaça, né, porque os caminhões que passavam lá naquela região do distrito de Estação Cocal não vão mais passar. A obra prevê aí, então, o contorno desse distrito e também vai auxiliar, vai ajudar as questões das empresas aqui dessa região para o escoamento da produção. Isso porque vai diminuir aí o trajeto em até 21 quilômetros e também facilitar nas questões econômicas aqui dessa região. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. As altas temperaturas influenciam no aparecimento de enxames de abelhas. E nos últimos dias, o fenômeno tem acontecido com frequência e assustado moradores de Criciúma. Já imaginou encontrar um enxame de abelhas praticamente dentro de casa? O Gustavo teve essa experiência. Eu me deparei com umas 5, 6 abelhas mais ou menos na sacada, fui e olhei para cima e me deparei diretamente com um enxame de abelhas, né? Então, no primeiro momento, eu tive o susto primário, né? E logo em seguida eu pensei na segurança. Mas não foi só com ele que isso aconteceu.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Criciúma registrou 70 ocorrências só nessa semana. Essa situação está relacionada com o comportamento migratório das abelhas. Quando elas estão no período de migração, elas mandam os batedores na frente, né? Que são as abelhas operárias, para procurar um ambiente para elas formar uma nova colônia. Só que no decorrer desse percurso, elas têm que parar para descansar, né? E geralmente elas param, né, em arbustos e sacadas de prédios, como aconteceu aqui. E aí, entre o medo de ser atacado e os cuidados necessários que se deve ter com abelhas, surge a dúvida do que fazer nesse tipo de situação. Até porque matar abelhas é considerado crime ambiental no Brasil. A pena por extermínio pode variar de 6 meses até 1 ano de detenção. E a orientação do Corpo de Bombeiros Militar é sempre que a pessoa identificar um enxame ou abelhas atacando, que entre em contato com o nosso telefone de emergência, 193, que se efetivamente estiver havendo ataque, o Corpo de Bombeiros Militar deslocará até o local. Do contrário, nós faremos contato com apicultores da região. Como no caso do Gustavo, ninguém foi atacado, ele entrou em contato com um apicultor indicado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o profissional, tinha pelo menos 15 mil abelhas na sacada, que fica no 15º andar. A gente procura botar elas dentro de uma caixa, que é a caixa própria para a criação de abelha, né, em apiário. E a rainha estando dentro da caixa, as outras abelhas, né, já identificam que a rainha já está na caixa, elas começam a ir todas elas para dentro da caixa. Agora a atenção com certeza está redobrada, ainda mais para pessoas que são alérgicas, que é o meu caso, então tem que tomar bastante cuidado na questão até mesmo da saúde e animais de estimação e tudo mais. Agora é hora de estreia aqui no teu Jornal do Almoço. A partir de hoje, sempre que você estiver enfrentando aí algum problema, principalmente de estrutura aí no seu bairro, e já estiver cansado de tentar resolver, chama o JA. O pedido de hoje veio de Araranguá. Vamos para lá conversar ao vivo com o Eduardo Prestes. Edu, onde é que você está aí na Cidade das Avenidas? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no JA. Pois é, a gente está aqui na Rua das Camélias, no bairro, né, da Cidade das Avenidas, Jardim das Avenidas, na verdade, né, Araranguá, que é a Cidade das Avenidas, porque realmente o pessoal chamou o JA, como muito bem diz o nosso nome do nosso quadro, porque não aguenta mais a situação nessa rua, né, a Rua das Camélias. Para vocês terem uma noção, a gente está aqui na rua, a rua ela é toda de areia, praticamente um saibro aqui, e só da gente bater o pé já levanta poeira. Imagina então quando passa caminhão, máquinas pesadas, carros durante o dia inteiro por aqui. É essa situação que os moradores passam por aqui, porque logo lá no fundo da rua, mais perto do asfalto lá, tem realmente o pátio de máquinas da prefeitura da cidade. Então você imagina, de vez em quando passa por aqui essas máquinas pesadas e levanta uma poeira muito grande. E quando chove, sai a poeira, vem o barro. E aí, claro, os moradores já tentaram de todas as formas conseguir, de alguma forma, né, pavimentar essa rua, seja com lajota, seja com asfalto mesmo, e até o momento não foram atendidos. Por isso, o que eles fizeram? Chamaram o JA para a gente vir aqui mostrar a situação. Inclusive, o carro passando agora aqui já dá para ver um pouco dessa poeira que levanta. E a gente veio até aqui para conferir realmente a situação que os moradores estão passando e tentar, de alguma forma, um contato, né, com a prefeitura para que eles possam responder, né, se há alguma esperança para esses moradores de que logo possa ter essa melhoria, né, para eles. Porque realmente dá para ver por aqui muita poeira cada vez que passa. A gente chegou aqui faz alguns minutos, já passou caminhão por aqui, deu para ver bem que levanta muita poeira e realmente é algo que os moradores já estão bem cansados. A gente, claro, vai continuar por aqui, viu, Denise? Eu volto daqui a pouquinho no JA para conversar com um dos moradores aqui da rua, que tem, claro, muita história para contar aqui pra gente sobre esse tempo todo que eles esperam essa pavimentação por aqui. Daqui a pouco eu volto. Tá combinado então, hein, Edu? E o pessoal que está acompanhando aí o nosso Jornal do Almoço, se tiver alguma questão no seu bairro, na sua cidade, que você está tentando resolver há muito tempo e não consegue, já sabe, né? Chama o JA. O nosso número de WhatsApp para você entrar em contato é o 99146-9079. A gente está sempre esperando a tua participação por aqui. Primeira paradinha no seu JA, na volta vamos falar de emprego? Tem dezenas de oportunidades no nosso quadro Há Vagas para quem está buscando uma colocação no mercado de trabalho. É em 2 minutos. Jornal do Almoço de volta aqui na tela da NSC TV, agora 12h12, acerte o seu relógio com a gente.
O JA de hoje vai ficar marcado na nossa história. É o início de uma nova fase de tecnologia e inovação aqui para o sul do estado. Essa imagem mais nítida e em tela cheia é o resultado de muito esforço e dedicação de quem trabalha todos os dias do lado de cada tela. Tudo para levar sempre o melhor jornalismo para você. Uma imagem mais clara, limpa e de alta definição. É essa experiência que você já deve estar sentindo ao assistir o Jornal do Almoço de Criciúma. Saem do estúdio essas câmeras e entra o que há de mais moderno em captação de imagens. Câmeras robóticas, com qualidade 4K. Elas não precisam de um cinegrafista por trás. São operadas remotamente. Uma tecnologia inédita aqui no sul do estado. O que o telespectador vai enxergar logo é esse aumento de qualidade, né? Então já consegue ver nitidamente a resolução, o 16:9 em relação ao 4:3 que era antigo, é o que gera impacto imediato. Porém, dentro da estrutura, essa tecnologia traz inúmeras melhorias, né? Muito mais eficiência, por exemplo, as câmeras já estão adaptadas para fazer a captura de imagem em 4K. Então, assim que essa tecnologia de transmissão evoluir para isso, as câmeras já conseguem capturar. Mas não foi só dentro do estúdio que as mudanças aconteceram. Fora dele, a revolução também foi grande. Uma nova central de operações foi construída do zero, com equipamentos de última geração, tanto em vídeo quanto em áudio. Para quem operava o sistema de antes, um novo desafio está só começando. Para mim vai ser um fato inédito e curioso, porque a gente vendo telecine ao HD vai ser um grande desafio para nós e para o telespectador, porque vai ser nova tecnologia, mais definição e vai abranger assim, uma coisa bacana para a gente que trabalha há muitos anos na empresa, que vai ser aquele desafio que a gente gosta de ter todos os dias. Outra novidade está aqui na nossa redação do jornalismo. Uma câmera, também robótica e com qualidade 4K, vai conectar a nossa redação com o Jornal do Almoço. Isso quer dizer que a qualquer momento, um de nós pode entrar ao vivo daqui mesmo e trazer aquela informação de última hora. Tudo para deixar você sempre atualizado de tudo o que acontece na região sul. Além das informações do dia a dia, aquelas que precisam ser dadas com urgência, nossos profissionais do jornalismo prepararam quadros especiais para estrearem junto com a nova tecnologia de captação e transmissão. Nesse momento de celebração da nossa nova tecnologia, é claro que o jornalismo não podia ficar de fora. Então a gente tem sim algumas novidades. Vamos estrear uma série de reportagens e também um quadro que promete chegar ainda mais perto das comunidades. Tentar resolver pelo menos os anseios, os problemas, as reclamações que a gente recebe muito aqui no nosso Jornal do Almoço. Nossas equipes vão até o local para conversar com esses moradores e em busca de uma resposta também. Ou seja, muitas novidades para você que nos acompanha nas 45 cidades da região sul do estado. Estamos dando um salto de qualidade a partir de agora, agregando ainda mais valor ao conteúdo de excelência que produzimos. Vamos conectar com imagens de alta definição os 45 municípios da região. São inovações que vêm para impulsionar o protagonismo e a economia de todo o sul do estado. Com esse investimento na região, a NSC reforça o compromisso de valorizar o conteúdo local e entra num novo tempo de inovação para a comunicação do sul do estado. E tudo isso que você, telespectador, acabou de ver, só reforça o compromisso da NSC com a melhor tecnologia, com a melhor imagem, trazendo para você uma experiência super diferente, cada vez mais alinhadas com o nosso objetivo e com as nossas bandeiras. Porque Criciúma faz muito bem e a NSC faz como ninguém faz. Muito obrigado, telespectador, pela sua confiança, pela sua audiência e é com muita alegria que a gente anuncia todas essas novidades para você. Tá todo mundo com um friozinho na barriga hoje aqui no Jornal do Almoço, né? Um baita desafio, mas muito bacana a gente estar podendo levar essa nova tecnologia para você aí na sua casa. Olha só, um incidente no fim de semana na Serra do Rio do Rastro voltou a chamar a atenção para as condições e a manutenção na região. Um turista sofreu um acidente num dos mirantes do percurso da SC 390. Assunto para o Denis Luciano a partir de agora por aqui, né, Denis? Esse turista por pouco não caiu lá nesse mirante, né? Boa tarde para você. Oi, Denise. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na NSC e no Jornal do Almoço.
que o Estado, na gestão da Serra do Rio do Rastro, se inspire aqui na NSC, né, que está aí trazendo novidades, investindo, aproximando com ainda melhores condições a nossa estrada com o telespectador, que é justamente aqui o nosso contato, a nossa imagem. No caso do Estado, é a preservação em dia, em condições de um aparelho turístico de primeira. Isso não é uma conta só do Carlos Moisés, do atual governo. Isso é uma conta histórica de Santa Catarina. Há quanto e quanto tempo vimos a serra simplesmente abandonada? E agora nós temos essa excelente notícia, né? Falamos aqui outro dia do investimento que será atraído por uma licitação, para um contrato que visa dotar o mirante lá no alto, em Bom Jardim da Serra, de uma nova condição. Mas e o resto do caminho? Esse incidente que você falou do fim de semana foi uma placa que se soltou em um desses mirantes metálicos no meio do caminho. Quem sobe a serra tem aqueles mirantes metálicos que foram feitos muito bacanas, não é? Porque a gente tem ali um visual ampliado da serra, legal, confortável, bacana mesmo. Só que num desses tinha uma placa daquelas metálicas soltas e o cidadão pisou ali, pisou em falso e olha, se não houvesse mais pessoas por ali para salvá-lo, algo pior poderia ter acontecido. Esse tipo de coisa, infelizmente, traz uma propaganda negativa para algo que é muito bonito. Então, o Estado precisa de imediato encarar efetivamente o investimento ali, no caminho, enquanto se espera o que está por vir lá em cima, lá no mirante. Lá no mirante é outra conversa. O caminho precisa ser cuidado com melhor atenção para que episódios como esse não se repitam, Denise. Verdade. Agora mudando um pouquinho de assunto, Denis, para a gente falar de saúde, porque o ministro dessa pasta, o Marcelo Queiroga, passou por Criciúma e também pela região na sexta-feira. Esteve, inclusive, em Sombrio, né, onde recebeu alguns pedidos aí. Que pedidos foram esses? Ele recebeu 2 pedidos muito claros nos hospitais. No Hospital São José, a direção solicitou a implantação de 10 leitos de UTI pediátrica para a oncologia infantil. Porque o que acontece com as nossas crianças que lutam contra o câncer e que precisam de uma UTI é algo extremamente desumano, Denise. Essas crianças são submetidas à ambulancioterapia e levadas em condições precárias de saúde, muitas vezes, para Florianópolis, porque é lá que vão encontrar essa UTI adequada. Pela quantidade de casos que temos aqui, pela recorrência dos casos, há muito tempo já deveriam existir esses leitos. Então, esperamos que o ministro seja ágil na resolução desse problema, desse pedido do Hospital São José. No Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, o pedido foi mais leve, para que ele volte a Sombrio para a inauguração dos 10 leitos de UTI pediátrica que estão sendo instalados lá. E ele prometeu que estará de volta. Nas duas cidades, tanto em Criciúma quanto em Sombrio, o ministro fez uma passagem muito mais política do que técnica. Fez discursos muito fortes de defesa do governo Bolsonaro, de ataques a outros governos, de defesa das políticas, dos investimentos, até de outras áreas. Ele falou até de educação, de investimento social. Então veio em campanha já o ministro Marcelo Queiroga. Se essa vinda em campanha resultar em mais boas notícias, tudo certo. A missão dele estará cumprida aqui pela região, Denise. Denis, obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos aqui no nosso Jornal do Almoço. E aí, você está em busca de um emprego? No Jornal do Almoço, a gente já começa a semana dando um empurrãozinho para você encontrar aquela oportunidade que estava procurando. É o nosso quadro Há Vagas. Anota aí a vaga do teu interesse e boa sorte. Oportunidade em Araranguá para assessor de investimentos. Em Capivari de Baixo, para auxiliar de mecânico. Em Criciúma, para ajudante de pedreiro, assessor de investimentos, farmacêutico, inspetor de facção, inspetor de qualidade têxtil externo, pedreiro e vendedor externo. Em Tubarão, tem vagas para assessor de investimentos, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, consultor em vendas de joias, empregada doméstica, gerente comercial, vendas internas e zelador. Se você se interessou por essas vagas, pode entrar em contato no site da Litoral Sul ou pelas redes sociais, @RHF Talentos Litoral Sul SC. Em Criciúma tem vagas para analista de PCP, assistente comercial, auxiliar administrativo financeiro, consultor de vendas, desenvolvedor júnior, joalheiro, motorista, pré-vendedor, programador back-end, suporte interno, técnico de segurança do trabalho, vendedor interno e externo, recepcionista e vendedor. Em Içara, oportunidades para analista de logística, consultor de vendas, mecânico linha pesada, vendedor externo e vendedor. Já em Araranguá, vagas para desenvolvedor Full Stack Pleno e desenvolvedor Delphi Pleno. Em Tubarão, vaga para analista de RH e vendedor interno.
Interessados precisam cadastrar currículo na vaga de interesse diretamente no site da Shawork. Ainda em Criciúma, vagas para analista de RH, assistente no departamento pessoal, assistente de faturamento, biomédico, caldeireiro, eletricista, gerente de loja, soldador, técnico mecânico, vendedor externo e zeladora. Em Cocal do Sul, oportunidade para coordenador financeiro. Quem tiver interesse precisa entrar em contato pelo site da Alinhar Consultoria, enviar currículo para alinhar@alinharsc.com.br ou então entrar em contato pelo WhatsApp no número 48 99183 3589. E ainda sobre oportunidades, vamos direto para a nossa redação, porque a Raquel Schneider está por lá e chega agora ao vivo para falar de um feirão de empregos em Içara. É isso, Raquel? Começa quando? Boa tarde para você. Exatamente, Denise. Boa tarde para ti, para todo mundo que está assistindo essa nossa estreia do HD no Jornal do Almoço Criciúma. E segunda-feira é de praxe, né? A gente está acostumado e gosta muito de falar sobre oportunidades de emprego e também capacitações para todo mundo que nos assiste. Esse feirão que vai acontecer em Içara entre amanhã e quarta-feira é a segunda edição do Assim Indica, uma iniciativa da Associação Empresarial de Içara. São quase 300 oportunidades de emprego em aberto que vão estar disponíveis nesse feirão, que vai acontecer a partir do meio-dia até às 7 horas da noite, no Salão Paroquial São Donato. É uma forma de aproximar as empresas da região que têm essas oportunidades, essas vagas disponíveis, com as pessoas que estão precisando de um emprego neste momento. E essas vagas não são só em Içara não, viu? São de empresas que estão cadastradas no Banco de Talentos da ACI, da Associação Empresarial da cidade, mas tem também oportunidades em outras 4 cidades da região: Criciúma, Balneário Rincão, Morro da Fumaça e Nova Veneza. Então, é muito importante mesmo que as pessoas que estão em busca de um emprego agora participem de feirões como esse que vai acontecer. E como são quase 300 oportunidades, já dá para imaginar que são para diversas áreas. É só dar uma olhadinha no site da ACI, aciiçara.com.br, porque tem vaga para a área do comércio, indústria, serviços gerais. Então é realmente uma oportunidade para ir até o Salão Paroquial São Donato, do meio-dia até às 7 horas da tarde. 7 horas da noite, amanhã e quarta-feira, conferir essas oportunidades, levar currículo, documentos pessoais, porque existe sim grandes chances de sair de lá empregado. Eu volto contigo, Dê. Obrigada, Raquel. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar também sobre outros assuntos aqui no JA. Pois é, hoje é dia de muitas novidades por aqui, inclusive de estreia de novos quadros. No comecinho do jornal, fomos até Araranguá a pedido de um telespectador. Agora o Edu está de volta, ao vivo de lá, para trazer mais detalhes sobre essa reivindicação e também conversar com os principais interessados, né, Edu? Exatamente, Denise. Voltamos aqui da Rua das Camélias, no bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá, para trazer o personagem principal, digamos assim, dessa história, que é o Sérgio, que é morador aqui da rua, que foi ele que chamou o JA para vir até aqui, para realmente mostrar a situação que eles estão passando por aqui. Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao JA. Há quanto tempo você mora aqui na rua e está sofrendo com essa situação, principalmente da poeira aqui por conta da falta de pavimento? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Precisamente 28 anos que eu moro aqui nessa rua e que a gente sofre com essa situação. Não só eu, mas todos os moradores daqui. Inclusive, já alguns moradores colocaram suas casas para vender, tipo aqui a vizinha Dona Sidney, o seu Manuel, porque não suportam a situação de não poder abrir sua residência e viver nessa situação. É como vocês estão vendo aqui, é uma poeira que não tem condições, os carros passam direto. Essa via ela serve de alça de acesso quando engarrafa a SC 447, eles passam por aqui para ter acesso a Amaro Pereira. Foi feito abaixo-assinado em 2017, 2018, protocolado, chamado na ouvidoria. Simplesmente é um descaso. É um descaso. Tudo que for falar que estão fazendo aqui é uma inverdade, porque é essa situação que vivemos aqui agora, nesse exato momento, no dia 21 de fevereiro de 2022. E já veio alguém da prefeitura aqui para conversar com vocês, depois de tantas reclamações que vocês fizeram lá na prefeitura? O atual gestor mandou, assim, por incrível que pareça, até parece uma ironia, ele mandou o guarda
da garagem ali do pátio das máquinas, porque o pátio das máquinas fica aqui no final dessa rua. Então aqui nós temos um acesso contínuo das máquinas da prefeitura, como vocês vão ter na reportagem ali, de máquinas passando diuturnamente. Todo o acesso de caminhões de lixo é por aqui, de máquinas é por aqui. Então essa é a situação. As casas estão se rachando, os muros estão se rachando, casas financiadas. Então nós estamos vendo essa situação. E por incrível que pareça, ele manda o chefe, do guarda das máquinas para vir perguntar o que nós queríamos que fizesse. Então isso é uma ironia. Isso já tem projeto desde 2020. Né? O engenheiro Fernando Serrano fez projeto aqui de todas as ruas do Jardim das Avenidas. Foi pavimentado um pedaço ali, mas aquele pedaço é o pedaço que menos sofre trânsito. O maior trânsito é dessa parte aqui. Porque daí as máquinas passam por aqui e pegam a Avenida Calçada para seguir o trajeto. Tá certo, Sérgio. Realmente a situação já deu para ver, né? O pessoal conseguiu assistir em casa essa situação da poeira que eles sofrem mesmo aqui. E a gente, é claro, foi também atrás do contraponto da prefeitura para saber o que diz a prefeitura, né? Por meio de nota, a administração municipal disse que no ano passado já chegou a pavimentar um trecho, realmente que é o trecho lá no fim da rua, que já está pavimentado, mas daqui nesse trecho específico ainda não foi pavimentado, segundo eles, porque lá tem mais moradores e aqui tem menos. Essa foi a justificativa da prefeitura e que já tem projeto, né, para fazer uma adequação, mas falta a questão de verba ainda para conseguir junto ao governo do estado. Quanto à questão de escolha, né, digamos assim, de onde fazer a obra, segundo a prefeitura é uma escolha de questão coletiva, né, e não de individuais, de interesses pessoais, diz a prefeitura na nota, e por isso beneficia a parte coletiva primeiramente, vendo qual o local que tem mais prioridade para fazer pavimentação. E por isso pavimentou aquela outra rua, aquele outro trecho da rua, na verdade, e não esse ainda. E ainda finaliza a nota, né, a prefeitura dizendo que fica à disposição dos moradores, para caso eles queiram realmente dirimir qualquer uma dúvida que tenham, né? E fica à disposição também para discutir projetos e ações que possam ser feitos na rua para melhorar essa situação. E claro, a gente vai continuar em contato com os moradores aqui da rua para saber se realmente os projetos e as dúvidas vão ser sanadas e realmente vai solucionar o problema dos moradores, que a gente pôde ver aqui pessoalmente, que está bem complicado, passando o carro a toda hora e levantando poeira. Eu volto contigo aí, Denise. Com certeza, Edu, a gente vai continuar, né, acompanhando toda essa situação aí de Araranguá, e também o pessoal de casa que tiver alguma reclamação do seu bairro, da sua cidade, pode mandar para a gente, né, pode chamar o JA, que a gente vai te ajudar, quem sabe, a resolver esse problema. O nosso número de WhatsApp para você entrar em contato é o 99146-9079. Aliás, é através desse número também que a gente recebe vários recadinhos enquanto estamos no ar aqui no JA. Vamos dar uma olhadinha agora, abrir um espaço para o pessoal que manda essas mensagens para a gente. William Colares, de Sombrio, do extremo sul do estado. Eu não poderia deixar de parabenizar toda a equipe do Jornal do Almoço por essa novidade. Nosso JA Criciúma em HD. Vou deixar essa foto da Igreja Matriz de Sombrio no amanhecer deste domingo como presente. Sucesso sempre para vocês. Olha que linda essa mensagem do William, gente. E a foto também maravilhosa. Muito obrigada, viu, pela tua audiência e pelo carinho sempre aqui com a gente no JA. Daiane Viana, de Imbituba, vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho e comprometimento com os catarinenses. O som e a imagem em HD ficou perfeito, maravilhoso. Ficou ainda melhor de ver vocês e acompanhar as matérias e reportagens. Parabéns, JA, e a todos os responsáveis. Obrigada, viu, Daiane, pelo teu desejo aí de boa sorte pra gente também aqui no JA, né? Roselin Teles, de Criciúma, parabéns pelo novo ciclo que se inicia hoje. É a tecnologia auxiliando nas notícias repassadas para o público. Parabéns, muito obrigada pelo carinho, Roselin. Temos mais mensagem por aqui? Yara Regina, de Sangão, também ligadinha aqui no JA. Agradeço a vocês por divulgarem a vacinação infantil. Acho muito importante e acompanho o movimento das crianças nas unidades de saúde. Mas, infelizmente, ainda tem pais que estão inseguros sobre levar seus filhos para a imunização. E a gente sempre leva as informações aqui, né? Que os pais procurem as informações seguras para levar os seus filhos para vacinarem também. O Marcos, de Tubarão, também ligado no nosso Jornal do Almoço. Ótimo dia de trabalho para toda a equipe do JA. Parabéns pelo jornalismo muito bem apresentado. Estamos todos os dias ligados nas informações. Muito obrigada, viu, Marcos, pela tua participação. A gente está sempre esperando um recadinho seu aqui no nosso Jornal do Almoço. Mais uma paradinha no seu JA. Na volta a gente fala de esporte, depois de um fim de semana de campeonato catarinense e também mundial de beach tênis no Rincão. A gente já volta.
4 minutos, teu Jornal do Almoço está de volta para trazer as atualizações dos números da pandemia aqui no estado. Vamos dar uma olhadinha? Confere comigo aqui na tela, nessa arte que a gente traz todos os dias aqui para vocês, para mostrar, começando pela evolução dos casos ativos, né? No momento são 31.482 pessoas ainda em tratamento, né, da Covid-19, ainda em fase de transmissão do vírus para outras pessoas. Joinville, Chapecó e Florianópolis, no momento, são as 3 cidades que mais concentram esse número de casos. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 1.558 novos casos da doença. O número de recuperados nesse mesmo período foi de 4.747. E o número de óbitos, 9 também nas últimas 24 horas. Número total de óbitos desde 2020, né? Desde março de 2020, 21.188. O mapa de risco foi atualizado no último sábado pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, no momento, são 13 regiões em risco potencial alto de transmissão, ou seja, no amarelo no mapa, né? O extremo sul do estado continua no amarelo no mapa e outras 4 regiões estão em risco potencial moderado, ou seja, no azul. E aí estão incluídas as regiões Carbonífera e também a região da Amurel, a região ali de Laguna e Tubarão. O fim de semana foi de praia para muita gente aqui na região, mas para um morador de Imbituba teve um gostinho especial. É que ele realizou o sonho de voltar a tomar banho de mar. O Luciano Martins ficou 178 dias internado em tratamento contra a Covid-19 em 2020 e ainda carrega algumas sequelas da doença. No sábado agora, com a ajuda do Cabo Soares, mais conhecido como Moa, e do irmão Cristiano, ele conseguiu voltar ao mar. Foi na Praia da Vila e dá para ver no sorriso do Luciano o quanto esse banho aí fez bem para ele. Ele disse, que pra gente, né, ele falou pra gente, aliás, que retornar ao mar para uma pessoa que surfava e velejava não tem palavras que descrevam a sensação. Dia 8 de março vai fazer 1 ano e 4 meses que o Luciano está em casa. E o tratamento continua com fisioterapia, massoterapia e o apoio de um neurologista. A gente deseja melhoras para ele e para todos que enfrentam as sequelas aí da Covid-19. Agora tem mais oportunidades aqui no seu JA. O nosso quadro Há Vagas traz dezenas de postos de trabalho em aberto aqui na região para você encontrar aquela que está procurando. No extremo sul catarinense tem oportunidades para carpinteiro e pedreiro, e em Araranguá, em Sombrio, para montador de esquadrias. Quem tiver interesse precisa entrar em contato pelo número 48-3522-0093. Em Criciúma, oportunidade para auxiliar técnico instalador, auxiliar contábil, mecânico de manutenção e vendedor interno. Em Forquilinha, oportunidade para técnico de fibra óptica. Em Meleiro, oportunidade para caixa, estilista moda jeans e instalador técnico. Em Turvo, vagas para analista de logística, assistente de compras, assistente de e-commerce, auxiliar de produção, caixa comercial, eletricista, eletromecânico, modelista jeans, operador de máquina industrial, serviços gerais e vendedor. Em São João do Sul, vagas para auxiliar operador de fábrica, mecânico de manutenção e operador de fábrica. Em Sombrio, para estilista. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail vagas@lidsconsultoria.com.br. Mais vagas em Criciúma para auxiliar de eletricista, eletricista e projetista elétrico. Interessados precisam entrar em contato pelo e-mail haltec@halteceletro.com.br, pelo telefone WhatsApp 48 3433 9172 e 48 99989 5499. Vagas em Orleans para auxiliar de cobranças, auxiliar de marcenaria, estágio de TI, jovem aprendiz, operador de caixa e operador de empilhadeira. Em Braço do Norte, vaga de jovem aprendiz. Em Cocal do Sul, oportunidade para vendedor. Se interessou? Então entre em contato pelo e-mail recrutamento@lojaslcl.com.br ou pelo número 48 3886 0217. Tem também o WhatsApp 48 99102 6606. Em Içara tem vagas para auxiliar de depósito, auxiliar de motorista, conferente de carga e descarga e motorista.
Se interessou? Então entre em contato pelo e-mail curriculosisara@fariasul.com.br ou então pelo telefone 48 991 11 3520 e 48 34 32 7065. Ainda em Criciúma, mais oportunidades para operador de caixa, repositor, embalador e ajudante de açougue. Se você se interessou, é preciso entrar em contato por e-mail vagas@mercadolisandra.com.br. Vamos dar mais uma passadinha na nossa redação agora? Porque hoje, além da gente falar aqui das oportunidades de emprego, né, Raquel, tem também oportunidade de graça para se preparar para o mercado de trabalho. É isso mesmo? Conta pra gente. É isso mesmo, Denise. E, inclusive, em uma área que vem crescendo muito recentemente, tem bastante demanda no mercado de trabalho, a área da tecnologia. Mas essa oportunidade que a gente vai falar agora é exclusiva para as mulheres, o que é muito importante também, porque a gente vive falando sobre a questão de empoderamento feminino, de que as mulheres são, sim, capazes de conquistar o espaço no mercado de trabalho. Essa é uma iniciativa da CCR Via Costeira, a concessionária que administra o trecho sul da BR-101, em parceria com outras duas empresas brasileiras do ramo da tecnologia. É um curso 100% de graça, online e aberto para todas as cidades. Então, as mulheres que se interessarem, a partir de abril até agosto desse ano, vão receber formação em desenvolvimento web para poder impulsionar as suas carreiras. Vão ser 4 horas de aula por semana, além de aulões online e também mentorias com profissionais dessas empresas de tecnologia e da CCR Via Costeira. A gente tem uma fala da analista de responsabilidade social do Instituto CCR que explica um pouco melhor sobre essa capacitação. Olha só. O Instituto CCR e a Junior Achievement Brasil região de atuação da CCR Via Costeira, o projeto Elas na Tech, uma iniciativa pensada exclusivamente para mulheres com faixa etária entre 18 e 26 anos e que não possuem experiência profissional na área de tecnologia. A formação contempla conteúdos teóricos e práticos, além de aulas ao vivo que ocorrem a cada 15 dias. Nessas aulas, as alunas poderão interagir com os professores, apresentar seus projetos e esclarecer dúvidas. Outro diferencial da formação é o possível tão sonhado acesso ao mercado de trabalho, momento de interação entre as alunas e os mentores do grupo CCR. As pessoas que se destacarem na formação do projeto Elas na Tech terão a oportunidade de participar de processos seletivos no grupo CCR e ingressar na companhia. Muito bacana, né, Denise? Além da questão da capacitação, depois várias portas abertas no mercado de trabalho. Quem tiver interesse em participar e se enquadra nessa faixa etária é mulher, precisa acessar o site que vai aparecer aqui na tela. É o seguinte, jabrasil.org.br/Instituto CCR-Elas na Tech. Mulherada na Tecnologia. Esse conteúdo técnico aborda a questão de desenvolvimento e programação digital. E as inscrições gratuitas devem ser feitas até o dia 31 de março. Então tem um tempinho ainda pela frente para se informar melhor e fazer a inscrição nesse curso de formação de tecnologia. Denise, eu volto contigo. Obrigada, Raquel. Realmente uma ótima oportunidade, né? Bom trabalho para você aí na nossa redação. No futebol, o fim de semana foi de empates para os times do sul do estado. Mesmo sem vencer, o Hercílio Luz continua na liderança do estadual. Jogando fora de casa, o Hercílio Luz jogo equilibrado. O Leão deu algumas chances, mas também sofreu e foi salvo. O Hercílio chegou a acertar a trave nesse lance. Nos minutos finais, o Hercílio também assustou, mas não conseguiu tirar o 0 do placar. Já o duelo entre Joinville e Próspera foi mais animado. O time da raça teve a chance de abrir o placar nesse pênalti, mas Gabriel Henrique desperdiçou. Pouco depois, Thiago Costa, de cabeça, colocou o Jack na frente. No início do segundo tempo, Vitor Rangel aproveitou a sobra e ampliou a vantagem do Joinville. Mesmo com um a menos, o Próspera reagiu e diminuiu com Pedrinho, cobrando pênalti. Já no fim do jogo, Marcelinho, de falta, fez o segundo e definiu o placar em 2-2. Ainda sobre esporte, o Campeonato Mundial de Beach Tênis no Rincão chegou ao fim ontem. O torneio foi marcado por finais emocionantes e resultados que fizeram o público comemorar. O David volta agora aqui ao JA para trazer todos os detalhes dessa competição para a gente.
Pois é, Denise, o Mundial de Beach Tênis realmente movimentou o Balneário Rincão nos últimos dias. Os melhores atletas do mundo estiveram por lá. Ao todo foram 500 atletas de 15 países e de 14 estados brasileiros que deram um show de beach tênis. Quem deu um show também foi o público, que marcou presença nos 5 dias de evento. Foram registrados aproximadamente 9.000 pessoas para acompanhar as competições nos 5 dias. E por falar em competições, elas foram encerradas ontem com a final das duplas mistas e nós tivemos catarinenses com o título. Foi a dupla Fernanda Firmo e Matheus Belo que venceram por 2-7-0 a Rafaela Barioni e Andrei Ludwig, que também são brasileiros. Na final masculina, uma final emocionante, também teve catarinense campeão. André Baran, o 8º melhor do mundo, venceu junto com Theo Irigaray. Uma final emocionante, o público vibrou muito. Já na final feminina, a dobradinha foi italiana e a vitória ficou com Flamínia Dayana e Nicole Nobile. A grande estrutura montada começa a ser desmontada hoje, mas vai deixar um legado para a população aí do Balneário Rincão. Quem explica mais para a gente é o diretor do torneio, o Bruno Ferreira. Acompanha só. A ideia é que fiquem pelo menos 6 quadras públicas, tá? Com estrutura completa, com a estrutura do padrão internacional. E também levar o beach tênis para as escolas. Então, ontem fechou uma parceria com a Confederação Brasileira de Tênis de capacitar os professores de educação física das escolas de Balneário Rincão para que eles insiram na educação física o beach tênis como grade curricular. Pois é, uma verdadeira herança que vai ficar aí desse grande torneio do Mundial de Beach Tênis para a população do Balneário Rincão, dando ainda mais visibilidade para o esporte aqui na região. Eu volto com você no estúdio, Denise. Obrigada pelas informações, David. Agora é hora da gente dar uma olhada na vacinação infantil. Desde que começou a vacina aí para essa faixa etária, que a gente tem mostrado a criançada garantindo a imunização. O Pedro de Jaguaruna, olha só, garantiu a vacina. Ele tem 11 anos e quem nos mandou a foto foi a mãe Marilésia Ferreira. O Henrique Carvalho, de 7 anos, se vacinou em Florianópolis. Quem nos mandou a foto foi a titia Vitória de Criciúma, que está toda orgulhosa. A Josi, que é mamãe do Yuri, de 9 anos, nos mostrou o momento da imunização do seu filho. Eles são lá de Passo de Torres. O Elvis Palma está mais aliviado vendo seus netinhos tomando essa dose de felicidade. A Maria Eduarda, de 9 anos, se vacinou em Tubarão. Já o Antônio se vacinou em Laguna. A gente agradece as fotos de vocês e a interatividade aqui com o nosso Jornal do Almoço. Ficamos muito felizes de ver toda essa turminha já com a vacina no braço. Último intervalo no JA dessa segunda-feira. Na volta tem estreia de quadro novo por aqui, o Blitz da Nutri, para falar de alimentação e saúde. Em 2 minutinhos. Faltando 11 minutinhos para 1 da tarde, o Jornal do Almoço está de volta para o nosso último bloco dessa segunda-feira. Já vou direto aqui para o telão fazer um contato com o Denis Luciano, porque já começaram as obras de iluminação da Via Rápida. O presidente da Celesc vai estar hoje à tarde em Criciúma para acompanhar o andamento desses trabalhos, né, Denis? É isso mesmo? Exatamente, Denise. As obras começaram no dia 1º de fevereiro e vamos lembrar, hein, estamos em 2022. A Via Rápida foi inaugurada no dia 20 de dezembro de 2017 e se passaram mais de 4 anos para que fosse iniciado o processo de iluminação da rodovia. Convenhamos, uma demora demasiada, é o que falta na Via Rápida, né? Ela é uma boa rodovia, ela veio realmente a calhar, um investimento necessário, importante, diferenciado. Não tem dúvidas que a Via Rápida cumpre a sua missão. Agora, a iluminação era para ter sido um item básico, não foi. Corre-se contra o tempo. É uma obra de 6 meses, esse investimento que está sendo feito agora, com a colocação da parte subterrânea, da fiação, da canalização para a fiação, a preparação do solo para receber os postes e todo o trajeto, são 12 quilômetros e 700 metros entre Criciúma e Sara e o acesso ao Balneário Rincão. Tudo isso vai receber lâmpadas de LED. Realmente vai ficar muito bonito, vai ficar um belo visual. São 6 meses, então para o segundo semestre vamos ter o desfecho finalmente disso. Há uma questão de segurança envolvida, né? Tivemos em algumas épocas problemas por falta dessa iluminação. O presidente da Celesc, Cleício Poleto, estará às 4 da tarde vistoriando as obras em loco na Via Rápida, Denise.
Tá certo, vamos continuar acompanhando com certeza, né? Agora mudando um pouquinho a pauta, servidores públicos de Criciúma, Carnaval está chegando, o prefeito Clésio Salvaro anunciou recentemente que não vai ter folga na cidade e que os serviços, né, vão funcionar normalmente. Como é que o funcionalismo público está reagindo a isso, hein, Denis? Pois é, foi um dos mais recentes vídeos do prefeito Salvaro que conseguiu viralizar. Quando ele anunciou há poucos dias o seguinte: olha, não tem folga em Criciúma de carnaval, não tem carnaval, então não tem por que folgar, vamos todos trabalhar. Inclusive, o prefeito fez um convite aos empresários, à iniciativa privada, para que venha a aderir a esse movimento liderado por ele, Salvaro, para que a cidade não pare no carnaval. Conversei hoje com a Juscelia Vargas, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma. Ela disse que o prefeito comete um erro, porque existe uma programação de um ponto facultativo consagrado como feriado em nível nacional na terça-feira e segunda, tradicionalmente, era ponto facultativo. Ela disse que isso vai impactar pouco, na verdade, porque no caso da educação já existia um calendário que previa esse ponto facultativo, então a educação para. Outros segmentos do funcionalismo, de fato, terão que parar na segunda-feira. Mas a presidente não quer polemizar tanto nesse tema, Denise, porque vem uma bronca grande por aí, quem sabe antevendo uma possível greve ali adiante, que é uma questão de reajuste salarial e também de repasse de recursos dos recursos da educação que os municípios recebem, não é? Para investimentos nas escolas. Segundo a presidente, não estão chegando esses recursos na medida que deveriam. Então, esses dois tópicos, os recursos da educação chegando lá na ponta, nos servidores, nos trabalhadores e também reajustes salariais, poderão antever o caminho de uma greve. Aí sim vai ter polêmica maior entre os servidores e o prefeito, que já inicia um ano batendo de frente de novo. Denise. Tá certo, Denis. Obrigada por enquanto, viu? A gente volta a conversar aí na quarta-feira aqui no nosso Jornal do Almoço. Semana começando, todo mundo quer saber como é que fica o tempo, né? Pra gente se programar aí pro restinho da semana. Bárbara Barbosa é quem traz os detalhes direto da capital. Boa tarde. Pessoal, nossa segunda iniciou com sensação de abafamento já nas primeiras horas do dia. Muita gente mandando foto de como é que estava o piso do banheiro, da cozinha. Sabe quando fica bem úmido, pegajoso? Resposta para isso, umidade alta do ar. Além da presença da umidade, a nossa segundona vai ser de sol entre nuvens, calorão para todo mundo e aquela possibilidade de chuva isolada, passageira, para geral. Bom, se eu pudesse destacar uma diferença em relação aos últimos dias, é a presença de mais nuvens e de calor. Inclusive, o nosso mapa de Santa Catarina tá no vermelhão, viu? Não foi proposital aqui, a combinação é que hoje a mulherada aqui da NSC decidiu tirar o dia para usar vermelho. Nas próximas horas, termômetros vão subir mais ainda. Destaque para o sul, seu lindo, 35. Para a terrinha lá do Vale Itajaí, do meu querido Douglas Márcio, que deve estar assistindo a gente também, com 35. E lá no extremo oeste, 34. Restante do pessoal, ali entre 31 e 33. Pessoal, dá um reparo nesse mapa de Santa Catarina hoje. Todo com o mesmo ícone, sol e chuva. É que tem uma frente fria se aproximando do nosso estado. Aí calor combinado com umidade, turma, já viu, né? Possibilidade de chuvas isoladas, passageiras, aquela chuva de verão. Ela já deu inclusive as caras logo cedo hoje nas cidades mais próximas aqui, ó, do Rio Grande do Sul. Para o período da tarde, essas chuvas isoladas avançam para as demais regiões, tá, gente? Então acabam pegando todo mundo. Agora, falando em risco de temporais isolados, ele existe sim para o fim do dia. Daquele pacote completo de chuva intensa, granizo, ventania, raios e trovoadas. Só que é o seguinte, segundo a Defesa Civil, é um risco de baixo a moderado. Até lá, na maior parte do dia, todo mundo vai ver aquela combinação de nuvens, abertura de sol, calor e abafamento. Antecipando, nossa terça vai ser bem parecida, viu? Repeteco da sensação de abafamento logo cedo, índices variando aí entre 50% a 70% durante a tarde, com destaque aqui para a turma do oeste até o sul, viu, gente? Vamos continuar também nesse esquema sol entre nuvens, estão vendo? Quem vai ter mais nebulosidade já de manhã? Aqui, ó, essa parte do oeste, um pouquinho aqui da serra também. Uma nova frente fria avança em Santa Catarina, por isso chance de pancadas de chuva lá no fim da tarde. O pessoal pode ver que às vezes fica só no aumento, tá, gente? Nuvens naquela ameaça e nem chove mesmo. Fora isso, não está descartada a possibilidade de temporal localizado
com granizo a partir da tarde. Mas isso, gente, é para pouquíssimas cidades, tá? O calor também vai seguir em todas as cidades, mais ou menos nessa mesma intensidade do que a gente viu hoje, tá? Temperaturas acima dos 30 para todo mundo, todas as regiões ali entre 30 a 33. Até amanhã! Até! Conta pra mim, você tem dificuldade para escolher o que vai comer quando está fora de casa? É sempre um dilema, né? É difícil tentar se alimentar do jeito mais saudável possível naquela correria do dia a dia. Mas a partir de hoje, a partir de agora, o JA vai te dar uma mão. É o Blitz da Nutri que está chegando por aqui, olha só. Um dos pilares para estarmos com a saúde em dia é cuidarmos da alimentação, mas às vezes a correria da rotina faz com que as pessoas não prestem tanta atenção assim no que estão comendo, ainda mais quando não dá tempo de ir para casa. Só que no terminal central de transporte coletivo de Criciúma são mais de 1000 pessoas circulando todos os dias. E aí, o que será que tem para comer por aqui? Para me ajudar a descobrir isso, eu estou, é claro, com uma profissional da área, a nutricionista Marielle Barcelos, que saiu daquele contato online que a gente estava acostumado a ter para vir para o modo presencial, me ajudar nesse desafio, né, Marielle? Ah, é verdade, Raquel, e vai ser um desafio grande, né? Eu acho que a gente vai conseguir coletar bastante material aqui legal, né? Tipo, a gente vai conseguir extrair, mas assim, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção no nosso dia a dia, não tenha dúvidas, né? Principalmente se a gente costuma fazer esse lanche, essas refeições fora de casa, quase todas, né? Então a gente tem que prestar atenção mais no que a gente está colocando para dentro. O pessoal circula por aqui para pegar ônibus para o trabalho, para a escola, faculdade, então realmente às vezes a alternativa é comer nos locais que tem, no centro, no terminal. Então a nossa ideia é ajudar você aí que está nos assistindo a ver se tem coisas saudáveis por aqui. Vamos lá? Não demorou muito e a gente já encontrou uma dupla que faz muito sucesso. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante do pastelzinho e do caldo de cana. E aí, Marielle, o que a gente pode falar sobre esse alimento e essa bebida? Então, Raquel, inegável, né? Quem não gosta de um pastel e de um caldo de cana? Eu também gosto, né? Só que assim, é óbvio que assim, ó, não dá pra gente comer fritura toda hora, todo dia, né? Principalmente aquelas pessoas que têm problemas gástricos, né? Às vezes intestinais, doenças irritativas, tem que cuidar bastante disso. O pastel, eu falo assim, tem que comer com cuidado, com equilíbrio, né? Pensando no caldo de cana, é uma bebida saudável, gostosa e muito doce, né? Precisa haver um cuidado em relação a isso? Tem sim, Raquel. O caldo de cana, basicamente, é açúcar puro, açúcar absorvido rapidamente. Quando a gente consome o caldo de cana, ele tem um índice glicêmico bastante alto, né? Então, o que quer dizer isso? Ele absorve rapidamente, né? Então, o que acontece? Tem que ser evitado por alguns grupos de pessoas. Pré-diabéticos, diabéticos, os diabéticos tipo 1 também tem que cuidar com a tal da insulina, né? E todos aqueles pacientes de pós-operatório de cirurgia bariátrica também não dá para consumir, certo? Mas claro que as pessoas que não têm problema algum, elas têm que equilibrar, digamos assim, tá? A gente percebe que aqui no balcão tem outras opções, é claro, além do pastel. E os assados também, né? E os assados também, né? Eu acho bem interessante, porque... E outra, tem algumas opções aqui que são com vegetais também, que já dá uma adicionada de uma fibra junto, né? E para acompanhar, além do caldo de cana, a gente percebeu que aqui tem cafezinho, suco de fruta natural, tem o refrigerante, que acaba sendo opção. A gente tem vontade de tomar um refrigerante de vez em quando também, água. Como lidar com essa questão da bebida? Então, Raquel, equilíbrio. A palavra sempre vai ser essa, tá? Tipo, não adianta a gente dizer para as pessoas, por exemplo, não toma isso, não toma aquilo, né? Porque que nem tu falou, assim, né? Volta e meia vai ter, né? Encontros, vai ter... Só que a pessoa tem que ter equilíbrio, né? Não dá para ela fazer o uso diariamente de produtos industrializados, que é o caso dos refrigerantes, né? As pessoas deveriam optar, por exemplo, no lugar desse, né? Pelos sucos de fruta. Acho que já deu para ter uma noção das opções que tem apenas um estabelecimento, que dá sim para comer um pouco mais saudável, mas a gente pode dar mais uma circulada por aí para ver o que mais a gente encontra no terminal. Ah, eu acho que a gente encontra mais coisas. Vamos lá então.
A gente já deu uma circulada de novo por aqui e encontramos um outro estabelecimento um pouco diferente, né, Marielle? Porque não é para o pessoal consumir no local, mas tem opções muito gostosas e que podem ser saudáveis também, é isso? Isso, que são práticas para levar para casa, né? Então, o que mais nos chamou a atenção aqui, que tem bastante coisa, são os biscoitos, as bolachas, né, Raquel? Bastante opção, né? Isso. Claro que assim, a gente tem que ficar bastante atento com essa questão, por exemplo, da presença de fibra ou não, para o alimento não ser tão refinado, né? Eu colocaria que a gente tem que prestar atenção hoje em dia na questão do açúcar, né? Esses produtos geralmente são bastante destinados ao público infantil, né? Aquele adulto meio formiga que a gente fala. Então, normalmente, tem que olhar a quantidade disso. Eu costumo gostar muito desses produtos coloniais, artesanais, porque eles não têm adição de xaropes de glicose, de frutose, igual os industrializados, tá? Então, eu acho uma opção viável e interessante. Geleias, chimias, esses produtinhos coloniais que são uma delícia também, que chama muito a família para comer junto, né? O que a gente pode destacar desses alimentos? Eu gosto muito desses alimentos porque eles são de verdade, que a gente fala, comida de verdade. Se a gente observar no rótulo deles, né, eles têm praticamente a presença de fruta, água e açúcar, né? Como uma boa geleia deve ser, exatamente como a avó fazia, né? Olha, eu confesso que eu me surpreendi com o que a gente encontrou aqui. Eu não imaginava que no terminal teriam sim opções mais saudáveis para o pessoal se alimentar. Dá sim para ter uma alimentação um pouco mais regrada, mesmo em meio a essa loucura que é a vida, né, Marielle? Eu também, te confesso. Também achei que dá pra gente fazer boas escolhas, viu? Tô curiosa para saber aí, profissionalmente então. O que a gente vai encontrar por aí? Nos próximos destinos onde a gente vai. Então tá, semana que vem a gente vai descobrir e o pessoal de casa também. Até lá! Segunda-feira que vem tem mais Blitz da Nutri aqui no nosso JA. Hoje a gente vai ficando por aqui, quero agradecer muito a tua companhia, a gente recebeu muitos recadinhos de carinho através do nosso WhatsApp. Não vamos conseguir exibir todos hoje porque o nosso tempo já está estourado, mas tem a semana inteira ainda para a gente fazer isso, né? Continua acompanhando aí ao longo da semana o nosso JA. Obrigada pela companhia mais uma vez, boa tarde, vem aí o Globo Esporte. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar.